Vereador Ismael Silva, obrigado pela presença, por atender o nosso convite, né? E mais uma vez parabenizar ao senhor pelo resultado das eleições. Inicialmente eu gostaria de ouvir a sua análise de todo esse processo eleitoral, o resultado do vereador Ismael Silva e também o resultado da disputa majoritária de Teresina. Como é que o senhor avaliou todo esse cenário aqui na capital? Bom dia. Primeiramente, bom dia, Natanael, bom dia, João Magalhães, bom dia, Magela, bom dia a todos os ouvintes da FM O Dia. É sempre um prazer poder vir por aqui e, nesse momento, pós-eleições também, atender esse convite para mim é de grata honra estar por aqui e de trazer essas informações para a população da cidade de Teresina. E aqui, Natanael, a análise que eu faço do processo eleitoral de 2024 é uma análise bem atípica, sobretudo no que diz respeito às eleições majoritárias na cidade de Teresina, levando em consideração as candidaturas que foram postas, né? Nós tínhamos o nome do Dr. Silvio Mendes, nós tínhamos o atual prefeito da cidade e nós tínhamos também um candidato vinculado ao Palácio de Karnak, que era o deputado estadual Fábio Novo. E contrariando muitas pesquisas que foram divulgadas aí na reta final e até mesmo na semana ali da eleição, o Dr. Silvio Mendes, não digo que surpreendeu, porque eu tenho circulado a cidade inteira durante os 4 anos de mandato e por todos os lugares que a gente passava nós sempre ouvíamos boas referências acerca do Dr. Silvio Mendes, temos esse conhecimento e sabíamos, eu particularmente comentava com os colegas que acreditavam numa vitória no primeiro turno. Meus colegas eram um pouco mais, digamos assim, pé no chão, mas eu acreditava nessa vitória no primeiro turno pelo sentimento que nós tínhamos ao andar pela cidade. Quem trabalhou durante os 4 anos, quem esteve nas comunidades durante os 4 anos, consegue detectar esse sentimento. E nós conseguimos verificar isso no dia a dia, caminhando pelas ruas da cidade. Então foi uma vitória maiúscula do Dr. Silvio Mendes, que estava afastado do cenário político, que enfrentou a estrutura de 2 palácios, o Palácio da Cidade e o Palácio de Karnak, e ainda teve que enfrentar também essa questão das inúmeras pesquisas que foram divulgadas com os números totalmente invertidos em relação ao resultado final. Já em relação ao nosso mandato, ficamos muito felizes com esse resultado. Conseguimos dobrar a nossa votação de 2020 para 2024, mesmo estando na oposição. Nós fizemos um trabalho de oposição. Quem acompanhou o nosso trabalho durante esses 4 anos sabe como nós sempre nos portamos durante esse mandato dentro e fora da Câmara Municipal de Teresina. E para a gente, na verdade, se dobrou a votação, dobrou a responsabilidade, né? Eu digo isso. E a gente tem agora um dever de fazer um trabalho ainda melhor em prol da cidade de Teresina. Vereador, durante o senhor teve um mandato de 4 anos e, obviamente, na campanha eleitoral é um momento em que o candidato, o vereador, o político, enfim, visita ainda mais as comunidades, vai ter aquele olhar mais atento para as suas bases. Eu queria saber se, desse período da campanha eleitoral, o que foi que o senhor mais ouviu da população teresinense que vai refletir numa atuação para o seu próximo mandato? Olha, a grande verdade é que nessa gestão pouco funciona as coisas nessa gestão. Essa é a grande verdade. Então nós ouvimos desde reclamações que eram muito comuns já durante a campanha, já durante o mandato e durante a campanha agora se reforçaram, a questão dos problemas relacionados à saúde do município, em que as unidades básicas de saúde estão lá, que é a primeira porta de acesso do cidadão lá na ponta é uma unidade básica de saúde e se encontram desestruturadas, sem insumos, sem profissionais, sem realização de exames. Tem UBS faltando papel para imprimir exame. Então nós temos uma dificuldade muito grande. Mas ouvimos muito também acerca da questão do problema do transporte público na cidade de Teresina, acerca também de problemas relacionados à segurança e que o município também tem a sua parcela de contribuição para enfrentar esse desafio que nós temos hoje, que é a segurança pública. E aí muita gente pode dizer assim, mas não é responsabilidade do município, mas é responsabilidade do município assegurar a iluminação pública, é responsabilidade do município assegurar a educação de qualidade para que nós tenhamos cada vez menos pessoas, crianças e adolescentes envolvidos com a criminalidade. É dever do município, por exemplo, fortalecer a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal também é um braço da nossa segurança pública. Então são pontos que a população sempre clamou. Mas eu confesso para você, João, que na verdade essa campanha eleitoral ela foi um pouquinho diferente das minhas últimas campanhas eleitorais, sobretudo da de 2020, quando eu logrei êxito. Foi a campanha que eu menos fiz reunião. Nós fizemos muito no trabalho de visita, continuamos trabalhando durante a campanha eleitoral, continuamos
fazendo o trabalho de fiscalização, participando das sessões, participando das discussões na Câmara, deu tempo até de produzir artigo científico no meio da campanha. Mas sabe por que eu digo isso? Porque, na verdade, nós tínhamos um trabalho, um serviço prestado durante os 4 anos, e isso, não que eu já tinha o espírito de já ganhou, mas a gente nos confortava o fato de que a gente precisava era fazer um trabalho de continuidade do mandato também. Vereador, na eleição do último dia 6 de outubro, nós tivemos uma renovação de mais de 50%, 60% aproximadamente da Câmara Municipal. Você é um dos vereadores reeleitos, né? Faz parte dessa minoria que conseguiu lograr êxito na eleição. Mas, na sua avaliação, qual foi o recado que o eleitor teresinense passa ao Legislativo Municipal com esse nível de renovação elevado, né? Mais da metade dos vereadores que estavam na atual legislatura não vão voltar em 2025. Qual o recado das urnas? Primeiro recado que a população passa é que ela não admite uma Câmara Municipal omissa. Essa é a grande verdade. O que nós tivemos, na verdade, durante esses 4 anos de gestão do Dr. Pessoa, foi refletindo lá dentro da casa. Porque se nós tínhamos uma péssima gestão, certamente é porque os parlamentares não estavam ali cumprindo com o seu dever. E eu digo aqui para você com muita tranquilidade isso, por quê? Porque se você puxar o meu histórico de legislações apresentadas, por exemplo, em 2024, você não vai encontrar um projeto de lei. Aí você pode dizer assim, então nós estamos pagando um vereador para ele não trabalhar. Não, é porque, na verdade, se o problema do Brasil fosse lei, no Brasil não tinha problema algum, porque nós temos lei para tudo no Brasil. E não adianta eu chegar lá, por exemplo, hoje eu vou criar o dia da recepcionista, tá aqui minha amiga, eu não sei nem se é recepcionista, mas está sentada aqui, dia da produtora. Qual o sentido de se criar um dia municipal da produtora? Nada contra os produtores, são excelentes profissionais, atuam diretamente nessa questão da comunicação. Mas que benefício isso traz, por exemplo, para a população ou para essa categoria? Então a minha preocupação durante, por exemplo, esse ano de 2024 e durante os anos anteriores, sempre foi fazer um papel de fiscalização. Foi assim que nós conseguimos fazer com que um carro fosse devolvido para a Guarda Municipal, um Yaris que estava sumido e que saiu do bolso do comandante de concerto. Foi assim que nós conseguimos fazer com que a Prefeitura retomasse as obras da creche para a infância, lá do residencial Eduardo Costa e do residencial Dilma Rousseff. Foi assim que ontem, na sexta-feira, por exemplo, o Ministério Público acionou a FMS para que a funcionária que recebeu no mês de fevereiro R$50 mil, quando o salário dela era R$2.000, para que possa se apresentar no MP e apresentar respostas para esses problemas. Foi assim que nós denunciamos diversos problemas da cidade e esse é o dever do vereador, é fiscalizar. E aí, esse ano, por exemplo, os únicos projetos que eu apresentei do ponto de vista legislativo foram emendas, por exemplo, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e agora nós estamos discutindo as emendas à Lei Orçamentária para 2025. Então, o papel do vereador, muito mais do que legislar, é fiscalizar, é verificar o que está sendo proposto, o que está sendo feito. Só se eu for pegar aqui em termos de números, eu prefiro não pegar números de projeto de lei, porque às vezes você pega, eu apresentei 100 projetos de lei no ano, aí você chega lá no final do ano, junta tudinho, não dá muitas das vezes. Por quê? Porque não tem impacto social algum na vida do cidadão. Nós precisamos cumprir com o nosso papel de fiscalizar. Esse é o principal papel do parlamento. Vereador, o senhor falou de fiscalização. O senhor, nesse mandato, era um parlamentar de oposição, né? E agora, todas as previsões, inclusive, que a gente faz aqui, é a de que no próximo mandato o senhor vai ser um dos vereadores mais próximos do prefeito eleito, o prefeito Silvio Mendes. Inclusive foi cotado para ser candidato a vice de Silvio Mendes lá no início do ano. Haverá uma mudança de postura em relação a essa questão da fiscalização? Como é a expectativa, inclusive pessoal, já que o senhor sai de um campo enquanto vereador de oposição para um vereador não só aliado da gestão, mas um dos mais próximos do prefeito? Olhe, mais próximo, mas não omisso. Não espere de mim a omissão e o recado já foi dado para o próprio Dr. Silvio Mendes. Nós vamos estar, sim, acompanhando, fiscalizando, buscando as soluções para esses problemas. Obviamente que o primeiro ano de gestão vai ser um ano um tanto quanto complicado para quem quer que fosse o prefeito da cidade, levando em consideração o caos que se encontra a cidade de Teresina e o caos que ainda pode se encontrar até dezembro. Eu estou acompanhando de perto o trabalho da equipe de transição, não quis integrar a equipe de transição, mas acompanhando de perto esse trabalho. Você foi convidado? Eu estive lá, estou inclusive participando nos bastidores, acompanhando diretamente. Eu preferi não participar
para não gerar nenhum tipo de ciúme, né? Mas enfim, a gente quer poder acompanhar esse trabalho, tem uma pessoa muito próxima a gente integrando também essa equipe de transição e que a gente confia piamente também no trabalho dele. Mas de qualquer modo, toda essa equipe de transição são ex-gestores da cidade de Teresina, já tiveram espaços na gestão de Firmino Filho, já tiveram espaço na gestão de Silvio Mendes, mas nós vamos estar ali de pertinho acompanhando todo esse trabalho e apontando também esses detalhes, porque nós temos duas missões. Eu e o vereador Alain Brandão estamos cuidando basicamente de forma muito técnica do orçamento de 2025, porque por mais que o orçamento seja aprovado em 2024, ele só vai ser executado pelo Dr. Silvio Mendes em 2025, e a gente já teve diálogo já, inclusive, em relação ao enxugamento da máquina, como, por exemplo, SAD Sudeste 2 vai desaparecer da estrutura administrativa, Secretaria Municipal de Agropecuária vai desaparecer da estrutura administrativa da gestão municipal, a SEMEST, a Secretaria Municipal de Economia Solidária, vai também sair dessa estrutura administrativa. Então a gente tem dado a nossa parcela de contribuição, mas eu até brinquei com o Dr. Silvio. Dr. Silvio, não vá pensar que eu vou legalizar, não. Até usei esse termo brincando, porque assim, é o meu dever, é a minha responsabilidade. Se eu parar para pensar e refletir e passar para a população, nesses 4 anos eu assumi responsabilidade até mesmo de deputado estadual. E eu digo isso por quê? Porque nós tivemos obras do governo do estado que foram executadas em Teresina, e vou dar um exemplo. Na rua 1º de Julho, lá no povoado Boa Hora, que fizeram um calçamento e deixaram 4 postes no meio da rua, do próprio Piauí. E eu só consegui assegurar a remoção destes postes na via judicial. Mas quem tinha o dever realmente de estar fiscalizando uma obra do governo do estado eram os deputados estaduais. Então eu cumpri com esse papel e nós vamos continuar cumprindo todos os problemas que a cidade nos apresentar. Nós não nos omitiremos, nós não nos furtaremos, levaremos ao conhecimento do prefeito e buscaremos aí as soluções e cobraremos essas soluções também. Natan, só antes de fazer sua pergunta, o vereador já falou aqui em primeira mão que vai ter uma reforma administrativa, viu? Se ele falou que alguns SAADs vão desaparecer, é porque o prefeito eleito certamente deve propor uma reforma, uma mudança na estrutura da prefeitura. Essa reforma administrativa veio no início do ano, né? Mas nós já discutimos ela dentro da equipe de trabalho, dentro do grupo de trabalho. É necessário, não faz sentido ter 2 SAADs numa mesma região, uma SAAD Sudeste 1 e 2, uma SAAD Sul 1 e 2, só para você ter uma ideia do tamanho da desorganização. Acaba trabalhando nenhum e nem outro. E aí o que acontece? Acaba atrapalhando um ao outro. Isso, a verdade é essa, né? E aí o que acontece, Magela? Por exemplo, criaram a SAAD Sudeste 2, mas nunca saiu do papel. A SAAD Sul 2, mas nunca saiu do papel. A única que saiu foi a SAAD Sudeste 2. Vou dizer que não fizeram um trabalho? Fizeram, mas por que fazer essa divisão se você pode ter um único órgão cuidando daquela região? E aí, infelizmente, a gente sabe que era para acomodações aí do ponto de vista político, né? Dos aliados aí nessa estrutura administrativa. Então, nós temos aí algumas situações, por exemplo, a Secretaria Municipal de Agropecuária. Ninguém sabe nem quem é o secretário. Imagine qual é a atribuição dessa pasta. Tiraram um braço da SAAD Rural para criar essa secretaria. Qual foi o trabalho que essa secretaria desenvolveu? Se você pegar o orçamento dessa secretaria, dá mal para pagar a folha de pessoal. Então, assim, não faz o menor sentido você criar uma estrutura administrativa inócua, sem utilidade alguma, simplesmente para atender interesse politiqueiro. Então, tem o meu apoio para reduzir realmente essa estrutura administrativa. Se fosse para criar algo nesse sentido, teria que ser algo que realmente viesse atender ao interesse da população. Vereador, agora, falando da Câmara Municipal, né, nós até brincamos aqui durante a semana passada que no domingo, 6 de outubro, logo após o resultado das urnas, os vereadores já começaram a discutir a questão da mesa diretora, né? E durante a semana passada nós acompanhamos a movimentação do presidente Enzo Samuel, né, que tenta articular para ser reconduzido à presidência da casa. Como é que o senhor tem acompanhado essa movimentação e como é que o senhor tem se posicionado em relação a esse tema, né? Há realmente a possibilidade de um consenso ou o grupo de vereadores mais ligados ao prefeito Silvio Mendes deve também lançar um nome? Como é que o senhor tem acompanhado essa discussão a respeito da mesa diretora da casa? Olha, eu confesso que às vezes eu ainda não estou acostumado, eu me assusto muito com a celeridade das coisas, né? Esse processo eleitoral, eu costumo dizer que o processo eleitoral da Prefeitura de Teresina foi bastante antecipado. Em 2022 eu concedi uma entrevista dizendo que não era candidato a prefeito porque vieram me perguntar. Em 2022, nós estamos em 2024. Domingo nós tivemos eleição aqui em Teresina, segunda-feira o povo já estava discutindo. Aliás, creio, imagino, conhecendo os colegas, que já estavam discutindo antes do resultado quem ia ser o próximo presidente da Câmara, né? E quando eu chego terça-feira na sessão, eu já fui até procurado pelo próprio Enzo para falar sobre esse assunto. Eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, nós saímos de uma eleição, vocês já estão discutindo outra eleição, outro processo eleitoral que acontece em 2025, né, em janeiro do próximo ano, após a posse dos novos eleitos e de todos os que foram reeleitos aqui na Câmara Municipal. Mas, enfim, em relação a esse ponto, a única coisa que você pode ter certeza é de que eu não sou candidato a presidente da Câmara Municipal.
Municipal de Teresina. Não tenho esse interesse. Estou deixando isso muito claro para ninguém especular nem meu nome, não dá nem a oportunidade de especular. Então, assim, o que eu quero dizer, na verdade, é que a população precisa acompanhar de perto também essa questão da Câmara. Por quê? Porque vai afetar diretamente a vida do cidadão, é a casa do povo. Então, nós temos o próprio presidente Enzo, que é um candidato natural à tentativa de reeleição, afinal estava à frente da mesa diretora da Câmara Municipal. Obviamente que ele tem um grupo no entorno dele, entretanto, nós temos um grupo ligado ao Dr. Silvio Mendes também, e que cada um dos parlamentares tem a legitimidade para colocar o seu nome à disposição para disputar essa Câmara, essa mesa diretora, a presidência da mesa diretora. E aí nós temos outros nomes. Nós temos nomes, por exemplo, do próprio vereador Aloysio Sampaio, que é lá do Progressistas, do próprio jornalista Petro Zebli, que também é do Progressistas. São nomes ali ligados diretamente, do ponto de vista até partidário, da eleição do último domingo, ao Dr. Silvio Mendes. Mas nós temos outros nomes aí também, digamos assim, correndo por fora, que tem uma proximidade com o Dr. Silvio Mendes, que se fala nos bastidores. Se fala do nome do vereador Luiz André, se fala do nome do vereador Bruno Vilarinho. Então, obviamente, essa é uma construção que será feita. Nós estamos discutindo ainda de forma mesmo que até cedo, o meu foco, na verdade, está na equipe de transição e na lei orçamentária. Agora, o que nós queremos é que haja uma transparência e que haja uma responsabilidade, principalmente daquele que for assumir aí a mesa diretora da Câmara Municipal de Teresina pelo próximo biênio. E o senhor tem alguma preferência pessoal em relação a esses nomes? Olha, a minha preferência pessoal é por alguém do grupo, né? Por alguém do grupo. Nós vamos avaliar quais são esses nomes e aí nós vamos discutir mais à frente qual nome vai ser colocado à disposição dessa eleição interna na Câmara Municipal de Teresina. Pois é, eu acredito que se o grupo tem a oportunidade, ou seja, com os seus aliados, de fazer o presidente, eu tenho certeza que essa chance o grupo não deixará escapar. Vereador, em relação ao diálogo, né, com o prefeito eleito, o senhor, como a gente já comentou aqui, é um dos parlamentares mais próximos do prefeito eleito. Houve já algum convite, alguma conversa no sentido de o senhor ocupar algum cargo na gestão pública municipal, no executivo municipal? Em havendo esse convite, o senhor teria disponibilidade, disposição, interesse em contribuir com a gestão lá no executivo? Olha, para lhe ser muito sincero, não houve nenhum convite formal por parte do Dr. Silvio Mendes acerca desse assunto, que se há são especulações, alguns comentam, outros falam, chega em conhecimento da imprensa, né? Chega nos bastidores entre os colegas vereadores, mas a mim de forma muito direta não chegou. A responsabilidade e missão que eu recebi do Dr. Silvio Mendes foi ajudá-lo agora nessa fase da transição e ajudá-lo agora na lei orçamentária, para que a gente possa já adequar ao modo de governo do Dr. Silvio Mendes para 2025. Se eu vou contribuir dentro da Câmara ou fora da Câmara, é uma questão para ser analisada no momento em que surgiu algum tipo de convite formal acerca desse tema. Nesse momento, eu estou vereador, fui eleito vereador de Teresina e vou estar no mandato. Se o doutor Silvio Mendes precisar de mim no Executivo e for uma área que eu tenha afinidade, que eu tenha como trazer resultado, não para a gestão, mas para a cidade de Teresina, eu não me furtarei de tentar dar essa contribuição. Mas antes disso, conversarei com o meu grupo, conversarei com minha família e tomarei a decisão mais acertada. Estou aqui, na verdade, para servir, independente se na estrutura administrativa do Poder Executivo ou se dentro da Câmara Municipal enquanto vereador para o qual a população nos escolheu. Agora em Teresina, 8 horas mais 1 minuto. Você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Queremos agradecer a você pela honrosa e calorosa audiência. Mais alguma indagação? Né? Então, conversamos aqui com Ismael Silva, vereador reeleito do Progressistas, trazendo aqui suas perspectivas, né, já para a próxima legislatura, naquilo que vai fazer, naquilo que vai batalhar pela nossa comunidade, e, enfim, trazendo algumas novidades também, né, que não sabemos, sim, mais que agora aqui já nos revelou. Então, Ismael, o nosso muito bom dia, que você tem aí um final de ano, né? Esse final de legislatura, início de uma nova com bastante sucesso, esse sempre nessa luta, nessa pegada, quer que o povo realmente quer, pessoas que realmente saibam cobrar, né, dos poderes, enfim, aquilo que lhe é de direito.